A gente fala agora de um assunto bastante delicado, a dificuldade de mulheres na hora de denunciar crimes de abuso sexual. Quem acompanha as notícias tem visto que mais de 400 mulheres do Brasil e do exterior estão denunciando o médium João de Deus por abuso sexual. A própria filha dele diz ter sofrido abusos. O que preocupa é que muita gente tenta desqualificar essas denúncias, usando uma série de argumentos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora em Ciências Sociais, Maria Lígia Elias. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Que agradeço. Esse é um dos motivos que faz muitas mulheres desistir de fazer a denúncia, né? Ou seja, o medo de ser desacreditada, ou de tirarem sarro, ou dizer que a culpa é dela. São muitos problemas, assim, e muitas dificuldades que impedem as mulheres de denunciar e até seguir com a denúncia. Nesse caso específico, acho que tem fatores, assim, até esse processar do que aconteceu, né, o que levou. E a estrutura que nós temos, né, para que a gente possa fazer as denúncias, que a gente possa sentir que essas denúncias estão sendo respeitadas, também é muito difícil. Nesse caso, o Ministério Público está atuando muito bem, mas a sociedade, né, os pares, as familiares, a cidade, esse descrédito, ele leva realmente a que as pessoas não façam suas denúncias, até se questionarem, né? Então, é um processo muito doloroso, que a pessoa tem que reviver muitas vezes o que vivenciou, e então é muito difícil, assim, né? Muita gente se pergunta, mas por que essas mulheres não saíram correndo? Por que não empurraram? Elas estão num momento muito difícil ali, né? Eu li um depoimento de uma mulher que disse que se ela contasse para alguém, ele teria dito a ela, que a enxaqueca dela voltaria. Uhum. Eu acho que quando a gente vai falar de casos de assédio e abuso sexual, é fundamental entender que se trata de uma relação de poder. Sabe, muitas vezes a gente trata isso como uma questão moral, como uma questão psicológica, né? Como uma questão de uma aberração. Mas, assim, toda relação que a gente estuda, que a gente vê no Brasil e no mundo, de casos que se repetem, existe uma assimetria de poder, né? Então, as pessoas que procuraram, neste caso, a gente está falando ainda de algo ainda mais complicado, que a pessoa ali, ela tem também uma autoridade de fé religiosa, né? Então, você se colocar imediatamente contra isso. E pensa só, né? A gente vendo os vídeos sobre a cidade de Abadiânia. Era um lugar imenso, com muitas pessoas, né? Você tem uma reação, como as pessoas agora estão exigindo que essas mulheres tenham, esperar demais, né? De alguém que está numa situação altamente vulnerável e foi lá buscando cura. Então, como que você vai... A pessoa não está esperando, né? Você não vai preparado para a guerra, pelo contrário, você vai ali esperando, né, um acolhimento. Então, há muitos casos mesmo de pessoas que sofreram abusos e passaram por aquilo, e até é muito comum também na literatura mulheres que estão sofrendo abuso paralisarem, né? Isso é muito comum. A gente muitas vezes acha que a resposta do corpo seria gritar, ou eu naquela situação faria isso ou aquilo, né? Mas é um medo que muitas vezes paralisa no sentido para terminar logo, para eu sair logo dessa situação, né? Então, como a gente estava falando, tem uma série de pessoas envolvidas. Gritar ali, né? Como é um processamento que tem que ser muito rápido na mente de cada uma, e não cabe a nós dizer o que essas mulheres deveriam ter feito, né? Tem um post que estão colocando muito aí nas redes sociais, que é assim, como é que a voz de 400 mulheres pode ser sobreposta pela voz de um único homem, né? Sim. E é muito impressionante como sempre as mulheres são desacreditadas, né? Mesmo tendo aí 400 mulheres envolvidas, e você ainda escuta pessoas, muitas vezes mulheres, porque isso é importante a gente colocar, né? É uma sociedade toda Sim. que pensa dessa forma, né? Mas uma coisa que é muito interessante, ao mesmo tempo que eu estou dizendo, né, que existem mulheres que também pensam dessa forma
que acabam culpando a vítima, foi necessário algumas terem a coragem inicial, né? Mas uma abriu para as outras, né? Então, a gente está vivendo também um momento em que atos de coragem, né? Porque nós estamos falando ali de um dos principais figuras religiosas que tem ali documentário sobre ele no mundo todo, não é uma pessoa qualquer. E para quem professa fé, é também ir contra a religião, muitas vezes, né? Então, é muito delicado. E é isso também que a gente escuta, né? Do lado religioso, uma descrença, né? Ou algumas pessoas colocando novamente na chave moral, quando eu acho que o que a gente precisa dizer assim, olha, esse homem tinha muito poder. Então, todas as vezes que a gente pensar em julgar a atitude da vítima, vamos pensar assim, a cidade girava em torno dele, ele tinha poder político, não é só religioso, né? Tem ali uma simetria e aquelas mulheres foram ali confiando. Então, é muito semelhante às denúncias que se faz em relação a padrastos, em relação ao pai. É muito difícil. Elas precisam de apoio, não de julgamento nessa hora, né? Exatamente. E o apoio tem que vir de várias formas, assim, né? Da sociedade, das instituições, né? Que me parece que estão atuando dessa forma. E eu acho também que isso abre a possibilidade de que nós possamos não tratar isso como um espetáculo, sabe? Quase vira uma fofoca. Qual é a próxima? Os números estão atualizados, né? Então, muitas vezes, os casos de denúncia sexual acabam também sendo tratados como uma novela, né? E aí reforça esse lugar de vítima das mulheres e reforça, às vezes, esse papel de monstro desse homem. Quando, na verdade, a gente tem que pensar que isso é algo recorrente, não é um monstro qualquer, né? Claro que ali a situação, você está falando em 400 mulheres, né? Mas por quê? Porque ele teve condições, né, durante muitos anos e estava muito confortável neste papel, né? E por que homens como esse se sentem tão confortáveis nesse papel? Porque também tem e sabem que tem um respaldo, né, da sociedade, tinha o respaldo daqueles que estavam lá. Situação bem complicada, né? Muito complicada, é muito difícil a gente procurar uma resposta simples, mas eu acho que é necessário a gente sempre problematizar, né? Não as vítimas, mas uma estrutura que leva com que 400 mulheres sejam vítimas, né? E eu acho que esse é um momento também muito importante em que muitas coisas da nossa sociedade estão sendo desveladas. Isso não é algo confortável. Mas é importante. Exato, exato. Tá certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.